O deputado petista Márcio Macedo enviou à Câmara um projeto de lei para proibir o uso político de símbolos brasileiros, como a bandeira e o hino nacional. Segundo o parlamentar, que integrou a equipe de transição de Lula, o objetivo é supostamente poupar os símbolos da banalização e do desgaste desnecessário. Macedo alegou que os símbolos nacionais têm sido usados para gerar a divisão entre os brasileiros, propagar o ódio, a discórdia e até as notícias falsas. Começo com você, Mota. O que acha da proposta? É como eu dizia, a gente tem que ter uma criatividade infinita, porque a criatividade do outro lado também não tem fim. Na política, o maior símbolo é o político. Alguns políticos conseguem encarnar na sua figura valores representativos dos valores da sociedade. Alguns políticos conseguem uma sintonia tão grande com um sentimento da sociedade, por exemplo, o sentimento de indignação com a corrupção, o sentimento de ataque permanente a valores que são importantes para a maioria das pessoas, como a família, como a igualdade perante a lei. Alguns políticos percebem isso, conseguem se identificar com esses valores e se tornam eles mesmos símbolos. Foi isso que aconteceu em 2018 com um político chamado Jair Bolsonaro, que, contrariando todas as previsões de todos os especialistas, se elegeu presidente. Esse político, apesar de ter enfrentado uma pandemia, que não acontecia há mais de um século, e depois uma guerra, ainda assim conseguiu se manter como um fenômeno político e eleitoral, o que deixou os seus críticos, e os seus adversários ainda mais fora de si. Tão fora de si que o último recurso para eles agora é vir com propostas sem qualquer base na lógica e na realidade. Mas vamos sempre lembrar que a filosofia de esquerda, do ponto de vista político, econômico e moral, também não tem pé nenhum na realidade. Então, o que a gente pode esperar, eu imagino, são mais propostas desse tipo. Fernão, voltava aqui até a um ponto em que você tocou no começo do programa, enquanto o Mota comentava, me lembrava aqui do comentário anterior que você fez, em que você dizia que as leis vão se adequando às práticas, né? E aí lembrei que, nesse caso de bandeira ser configurada como instrumento de campanha, nós tivemos na eleição uma juíza no Rio Grande do Sul que falou em configurar, em determinar que a bandeira do Brasil fosse considerada um item de campanha do presidente Jair Bolsonaro, por isso ser barrada da campanha eleitoral. Agora é possível que isso, apesar de não existir na lei esse entendimento da juíza, agora é possível que, a partir dessa proposta do deputado do PT, isso se transforme de fato em lei, Fernão. Gente, esses caras são capazes de declarar em público, que querem juntar a moeda brasileira com a moeda argentina. Quer dizer, não tem nada mais anti-Brasil do que essa gente é. É um negócio que é chocante, cara. E isso aí, se amanhã eles vão querer apagar a memória nacional, isso é um clássico. Isso é um clássico. Todas as ditaduras em que eles se inspiram foram assim, apagavam fotografias, tiravam pessoas de fotografias, inventaram esses recursos que hoje tem no computador, lá na Idade da Pedra, e apagam mesmo, chegam ao ponto de começar a apagar as pessoas, que fazem eles lembrarem do Bolsonaro ou do que seja que eles não gostam, e apagam fisicamente essas pessoas. É nisso que essas ditaduras acabam sempre. Então, não há nenhuma razão para o Brasil se iludir pensando que isso que está aí não é o que é. É isso mesmo. Renega a bandeira nacional, vão banir o hino nacional se a turma insistir, dos contra ele insistir em cantar o hino nacional, eles são capazes de banir o hino nacional,
São capazes de qualquer coisa, né? Nunca teve limite para isso em todas as experiências anteriores. E o Brasil está regredindo, né, para tudo isso que está acontecendo no Brasil faz lembrar quase que exatamente, né, o que aconteceu na União Soviética dos anos 1920, 100 anos atrás, precisamente 100 anos atrás. Os personagens são os mesmos. Hoje nós temos aqui o Beria do nosso Stalin, apagando, executando as pessoas, e vai por aí para frente, né? Exatamente como foi em todo lugar onde aconteceu, e o mais recente deles é a Venezuela, que está aí, né? Onde o golpe foi dado a partir dos militares, o Congresso foi tolerado enquanto fazia parte do circo. Na primeira vez que ele tentou reagir, eles fecharam o Congresso, e no fim das contas sobra a polícia política, que faz a lei e executa a lei. O resto tudo é perfumaria. Está aí para comprar silêncios, para comprar adesões, mas não vale nada, né? O que vale é isso aí, né? E isso aí vai a esses extremos, né? Apaga a bandeira nacional, vamos apagar o hino do Brasil, se isso fizer as pessoas lembrarem mais do Bolsonaro do que do Lula. É assim que é. Coronel, para fecharmos o giro, temos mais 3 minutos. Eu nunca tinha ouvido falar desse deputado federal, o Márcio Macedo, né? É do PT, lá, acho que de Sergipe. Mas olhando aqui de quem se trata, eu tenho que admitir que ele é um homem corajoso. Não por causa dessa lei que ele está propondo aí, que eu considero até infame, mas pelo fato dele ser o tesoureiro nacional do PT, porque os antecessores tesoureiros do PT, na época dos governos petistas, todos foram presos. Se eu não me engano, 3. Então alguém ter a coragem de ser tesoureiro nacional do PT, e participar da equipe de transição e estar em vias de assumir aí toda aquela máquina, né, de possibilidades com esse presidencialismo de coalizão, com vários ministérios sendo entregues de porteira fechada, é realmente um homem corajoso. Mas vamos aí à proposta dele. Eu acho que essa proposta faz sentido, por incrível que pareça, porque, a bem da verdade, o presidente Bolsonaro, ele deixa um legado que nós precisamos reconhecer. A bandeira do Brasil, esses símbolos nacionais, eles não estavam associados a um sentimento realmente de brasilidade e de pertencimento, de orgulho nacional, e esses símbolos, eles só eram resgatados nas Copas de 4 em 4 anos. Nós temos ali uma outra situação com Ayrton Senna, né, levando a bandeira do Brasil, aquilo nos orgulhava. Mas fora esse outro evento ali na Olimpíada, eu mesmo como atleta tive a oportunidade de me emocionar e chorar de ver a bandeira do Brasil sendo hasteada no momento de medalha. Agora, venhamos e convenhamos, o presidente Bolsonaro conseguiu algo que deve ser celebrado, porque realmente a população que se manifestava apoiando o presidente utilizava as bandeiras, não só do Brasil, as cores nacionais, e resgatou um sentimento de patriotismo que já não se via há muito tempo. Então eu creio que essa preocupação dele é legítima, porque, como também o Mota falou aqui no programa, essa vontade de espezinhar e de acabar e de triturar aquilo que se convencionou chamar de bolsonarismo, ela passa por eliminar esses símbolos, essa associação. E vou além, também atende dentro daquela ideia que eu falei, de que o governo PT hoje, ele tem que lidar com a linha ideológica ainda marxista e também com a linha globalista, ele também atende aqueles anseios que querem acabar com aquela ideia dos soberanistas, né? De você ter a sua cultura local, os seus interesses locais, a defesa da sua moeda, os interesses nacionais. Isso tudo deve ceder espaço para uma gestão
única, global, em que se olhe os interesses de todos os países dentro dos organismos multilaterais, em que as cores nacionais e as bandeiras nacionais devem ser colocadas em segundo plano.